Oi, pega esse truque com a caneta Posca, vem comigo. Então, galerinha, comprei esse kit de temperos, porém nos adesivos não veio o nome de todos aqueles temperos que eu tinha em casa. Então eu tive a ideia de pegar a caneta Posca preta e cobrir o nome dos temperos. Pra depois pegar a caneta branca com a ponta fina e escrever o nome do tempero que eu precisava. É a primeira vez que eu uso esta caneta Posca branca. Risquei para vocês verem. A pigmentação dela é muito boa. Eu super amei. E finalizando então, pegamos o adesivo, colar no porta-temperos. Ficou lindo, né, gente? E mais uma vez, a Posca salvou o meu dia!